Olá, queridos, a paz do Senhor, chegando mais uma vez aqui para, juntamente com você, estudarmos a Palavra de Deus, iniciando hoje uma série nova de estudos baseado no tema do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, tema esse que está sendo tratado pelos jovens, pela classe de jovens, no terceiro trimestre de 2025, que traz o tema A Liberdade em Cristo, uma análise a respeito dos ensinos do apóstolo Paulo contidos na carta aos Gálatas. Vamos entender o que aconteceu para que Paulo escrevesse essa carta de forma tão veemente, tão poderosa e tão atual. Tanto tempo faz que ela foi escrita, mas perceberemos que ela é muito atual e ela serve para a aplicação dos nossos dias. Então, convidamos você para vir conosco para esta jornada e hoje iniciaremos com o tema Gálatas, a Carta da Liberdade. Gálatas, a Carta da Liberdade. Vamos juntos estudar a Palavra de Deus. O texto áudio da lição de hoje está na Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que diz o seguinte: Sabendo que o homem não é justificado pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo e que a nossa justificação vem da fé em Cristo e não pelas obras da lei. Esse texto principal da lição de hoje, ele vem mostrar aqui uma das razões pela qual o apóstolo Paulo escreveu esta carta e nós já vamos entrar para contextualizar acerca do que Paulo está falando aqui. Mas já podemos adiantar que a carta de Gálatas é uma exposição da salvação pela fé. E esta fé está em contraste com a salvação pelas obras. Quando nós olhamos a carta de Paulo aos Gálatas, nós encontramos claramente algumas divisões no texto, com temas muito claros, dos quais nós podemos já observá-los a partir dessas divisões. É uma carta que contém 6 capítulos, e do capítulo 1, versículo 1 a 10, nós temos ali a introdução da carta. Na primeira divisão, nós vemos Paulo defendendo a sua autoridade como mensageiro da liberdade espiritual e da fé. Na seção de número 2, nós vemos a parte doutrinária, onde o apóstolo Paulo vai defender a mensagem que foi dada por Deus de liberdade, e essa liberdade, uma liberdade espiritual, e também uma mensagem de fé. Na terceira divisão, nós vemos Paulo defendendo uma vida de liberdade de fé e uma liberdade espiritual, onde vai falar ali da salvação pela graça, a liberdade cristã, da qual esta liberdade ela não serve para desculpas para pecado, como nós vamos ver em outras lições, e que a liberdade verdadeira ela é expressa através do amor, expresso através de uma vida de obediência ao Senhor e também de serviço ao próximo. E no capítulo de número 6, versículos 11 a 18, nós temos ali então o fechamento, a conclusão desta carta escrita por Paulo. O texto base da lição de hoje, que é o tema Gálatas, a Carta da Liberdade Cristã, está no capítulo 1 de Gálatas, versículos 1 ao versículo 5, ou seja, na divisão dos textos está na introdução da carta do apóstolo Paulo. E aqui nós vamos estudar 3 tópicos. Vamos estudar sobre a carta aos Gálatas, vamos entender o contexto, vamos entender sobre o autor, que é o apóstolo Paulo, e também vamos ver de quais os motivos que levaram o apóstolo Paulo a escrever esta carta. Estaremos estudando então sobre a mensagem de Gálatas para os nossos dias. O que nós percebemos é que poucas vezes na história do cristianismo a liberdade esteve tão ameaçada quanto nos primeiros anos da expansão da Igreja do Senhor. E os desafios enfrentados não foram ali, nesse caso, pelo Império Romano, com suas espadas, com seus tribunais, mas por dentro da própria igreja, por meio de uma teologia sutil, que travestida de uma piedade,
trouxe um perigo corrosivo para a fé salvífica, a fé da salvação e a paz dentre os irmãos que serviam a igreja do Senhor, na igreja do Senhor. A carta de Paulo aos Gálatas, ela não nasceu apenas de um desvio doutrinário, mas percebemos que ela nasceu a partir da direção do Espírito Santo ao apóstolo Paulo, na visão de um choque de cosmovisões que estavam acontecendo ali. A partir de um embate entre dois reinos teológicos, onde o da graça e o do mérito, o da cruz e o da tradição, o do espírito e o da carne religiosa. Então, para nós compreendermos a crise da Galácia, não basta saber apenas quem eram os judaizantes, que nós vamos estudar aqui. É preciso nós entendermos o que está envolvendo aquela geração que está em transição. Ou seja, um povo judeu que havia recebido a lei como dádiva, agora precisava aprender viver sem ela como sendo a sua base, a base da sua salvação. E eles não negavam a Cristo, e aqui estava o grande perigo, pois eles adicionavam Cristo à sua antiga estrutura. Eles diziam, sim, cremos em Jesus, mas é preciso circuncidar. Eles diziam, sim, nós cremos na graça, mas também é preciso guardar o sábado. Eles diziam, sim, nós cremos na fé, mas sabemos, entendemos que sem as obras da lei não pode haver justificação. E essa equação sutil que eles realizavam mudava tudo. Porque era como adicionar um veneno a um copo de água que está puro. Ou seja, a pureza do evangelho estava sendo dissolvida. Ou seja, a cruz estava sendo esvaziada, a graça ela estava sendo misturada ao suor humano, do mérito, da capacidade humana, da autossuficiência. Mas talvez você se pergunte, mas por que isso aconteceu? Bom, para isso nós precisamos ir para o tópico 1. No tópico 1 da nossa lição, ou seja, a carta aos Gálatas, no ponto 1 nós falamos sobre o contexto. E aí nós vamos ver por que isso aconteceu. O Império Romano do primeiro século era um caldeirão de diversas culturas, de religiões, de filosofias e de muitos interesses políticos divergentes. E nós encontramos nas cidades greco-romanas sinagogas espalhadas, onde eram um ponto de contato inicial da mensagem cristã, da mensagem de fé do Evangelho. A partir dessas sinagogas se formaram primeiras igrejas a diversas cidades do Império Romano. Mas com a conversão dos gentios, acabaram surgindo alguns problemas. Como integrar os pagãos? Os judeus eram circuncidados, os pagãos não. Os judeus guardavam as festas, os não-judeus não, os chamados gentios. E mesmo assim, esses gentios, eles estavam recebendo o Espírito Santo na sua vida. E aí nós vamos perceber, olhando para o Atos dos Apóstolos e as cartas, os apóstolos como Pedro, Tiago e João, tentando entender esse novo agir de Deus. Mas outros judeus convertidos ao Evangelho, esses judeus zelosos, eles não negavam o Evangelho, eles aceitavam o Evangelho, só que, ao mesmo tempo, eles queriam controlar esse Evangelho. E onde há controle, há medo. Medo da liberdade, medo do descontrole do espírito. Então, quando nós olhamos a Galácia, nós percebemos a Galácia sendo mais do que uma província, mais do que um ajuntamento aglomerado de cidades. Ela não era apenas, nesse momento, uma região geográfica. Mas aqui estava uma tensão, uma encruzilhada espiritual se estabelecendo. Era o lugar onde a tensão entre o velho e o novo, entre o judaísmo
e o cristianismo, entre a lei e a fé, e explodiria ali em proporções intensas, das quais foi necessário um tratamento muito especial. Bom, esses Gálatas, da carta aos Gálatas, provavelmente foram convertidos por Paulo e por Barnabé em sua primeira viagem missionária, que acontece lá em Atos capítulo 13 ao 14, onde eles receberam o evangelho com muita alegria, mas esse evangelho que eles receberam com alegria mudou muito em breve. Paulo usa expressões que elas são fortes quando ele diz: estou admirado que vocês estejam se afastando tão depressa. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 3, versículo 1, vai dizer: insensatos Gálatas, quem os enfeitiçou? Ou seja, ele utiliza expressões fortes, ou seja, o apóstolo Paulo identifica que havia uma sedução espiritual em curso na vida e na fé dos Gálatas. A heresia dos judaizantes não era uma heresia externa, era um vírus interno que se disfarçava de uma ortodoxia que parecia ser respeitável, mas minava aquilo que era a mensagem do evangelho trazida pelo apóstolo aos corações dos Gálatas, que era a centralidade na cruz de Cristo Jesus. Ao analisarmos a carta aos Gálatas, nós percebemos que há ali uma guerra muito profunda. A carta aos Gálatas, ela é, portanto, mais do que um tratado teológico, é um manifesto feito pelo apóstolo Paulo contra a escravidão disfarçada de religião. A carta de Paulo aos Gálatas, ela é um grito contra todo o sistema do homem que tenta dizer: você só será aceito se. E a cruz de Cristo, ela é totalmente diferente, porque a Bíblia, a cruz de Cristo, ela diz: está consumado. A religião vem dizer: falta algo. E a cruz de Cristo, ela anuncia a graça que os homens não merecem. A religião, ela exige um desempenho contínuo. E essa não era apenas uma controvérsia de um grupo local. Era o nascimento de uma nova era na história da redenção. Era o Espírito Santo formando uma nova humanidade, não com base em rituais, com linhagens, códigos externos, mas com base na fé em Cristo Jesus e na obra que foi consumada na cruz do Calvário. Mas e Paulo? Paulo, ele no capítulo 1, versículo 1, ele se identifica: Paulo, apóstolo. Então, Paulo, o escritor desta carta, ele percebeu que ele não estava lidando apenas com uma doutrina errada. Quando Paulo escreve a carta, ele sabe que ele está lidando com uma tentativa de frustrar a liberdade dos filhos de Deus. Por isso, a sua resposta, ela é dura, mas ela é ao mesmo tempo apaixonada e ela é urgente. O apóstolo Paulo, ele não começa com elogios. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele não agradece a Deus pela fé deles. Não há gratidão como em outras cartas, como nós lemos as cartas de Paulo. Mas quando nós olhamos a carta aos Gálatas, há uma urgência, há uma dor, há um choque, porque Paulo está percebendo que a liberdade do evangelho está em risco e com isso tudo está em risco. Com isso nós olhamos que a carta de Paulo aos Gálatas, ela é muito atual. A mesma crise dos Gálatas, elas se repetem de geração em geração. Cada geração surgem novas crises. Por quê? Sempre surgem novos judaizantes, sistemas, denominações, movimentos, vozes que, com a aparência de piedade, começam a dizer: sim, Jesus salva, mas você precisa fazer isso, você precisa vestir aquilo, você precisa seguir esse modelo. E com isso,
Diversas vezes encontramos na atualidade o legalismo vestindo-se de zelo, e a graça continua sendo um alvo de suspeitas. E a cruz de Cristo continua sendo desafiada por versões novas de esforços humanos. Paulo quis eliminar isso quando escreveu a carta aos Gálatas. Com isso, nós percebemos que estudar a carta de Paulo aos Gálatas é mais do que entender uma controvérsia do século I da igreja. É reconhecer que a maior batalha espiritual da igreja não está do lado de fora, mas dentro de si mesma. É ser conduzidos pela carta a lutar todos os dias contra a tentação de acrescentar algo na cruz de Cristo. É lembrar que Jesus não veio melhorar o sistema anterior, mas veio substituir ele completamente. E se nós voltarmos a confiar no nosso esforço, mesmo que seja apenas 1%, nós perdemos 100% da liberdade que o Evangelho do Senhor Jesus nos oferece. Muito bem, nesse ponto nós vamos dar uma olhada sobre o apóstolo Paulo, que é o escritor da carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 1, como eu já disse, ele se identifica como o autor da epístola e ele faz de forma intencional. Ele está deixando claro que ele é o autor, porque ele quer impactar os seus ouvintes naquele momento, quando ele escreve a carta. Ele diz, Paulo, apóstolo, e ele vai dizer, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Essa autoafirmação do apóstolo Paulo, ela não é apenas uma formalidade contida nas epístolas, como era comum nas cartas greco-romanas. Aqui o apóstolo Paulo está se posicionando como num campo minado, onde a sua própria autoridade apostólica está sob ataque. Aqui nós percebemos uma coisa, que a respeito da autoridade dele, mais do que um ciúme, havia uma crise de identidade existente ali. No contexto do primeiro século da igreja, havia uma distinção clara entre dois tipos de autoridade. Nós conhecemos, através da história, a autoridade institucional, homens, tradição, linhagem, e uma autoridade profética, que era da revelação, do chamado divino. Quando nós olhamos os opositores do apóstolo Paulo, que provavelmente eram judaizantes oriundos de Jerusalém, que tentavam desqualificar o seu apostolado, faziam isso não por ele não ter caminhado com Jesus durante o seu ministério terreno, nem ter sido oficialmente comissionado pelos apóstolos originais. Em termos modernos, o apóstolo Paulo era um não diplomado no colégio apostólico original. Por isso a frase não da parte de homens que o apóstolo Paulo ele utiliza não é um mero detalhe. O apóstolo Paulo está confrontando diretamente um sistema religioso que ainda estava preso a validações humanas. Aqui o apóstolo Paulo se afirma como alguém que rompe com os critérios convencionais de uma autoridade religiosa. Isso lhe coloca à margem da instituição, mas também coloca ele no centro da vontade divina. E aí vemos o apóstolo Paulo como sendo um homem que estava entre dois mundos, pois ele era um judeu ortodoxo da tribo de Benjamim, conforme ele próprio se apresenta na sua carta, instruído aos pés de Gamaliel. Ele também era um homem, um cidadão romano, cosmopolita, fluente em grego, em aramaico. Ele também era um grande perseguidor dos cristãos e se tornou agora o maior defensor da fé que antes ele combatia. Essa identidade complexa tornava ele imprevisível e ameaçador para os dois lados, tanto para os judeus, ele era um traidor da tradição,
E para os cristãos, ele era um radical demais da graça. Para os gentios, ele já tomava uma outra ideia, uma outra proporção. Ele era o intérprete de um Messias judeu com implicações que eram universais. Jesus não veio só para os judeus, mas para todos. Então, em resumo, o apóstolo Paulo, ele não cabia nas conjunturas religiosas do seu tempo. E é justamente por isso que Deus o usa para abrir um novo caminho. Existe um escritor chamado Calbart que ele diz que Paulo não transmite um evangelho institucionalizado. Ele personifica um evangelho. Vamos estudar sobre o motivo da carta e percebemos que a carta escrita aos Gálatas, ela é uma carta que foi escrita em chamas. Ela não tinha uma tinta calma, mas vinha trazendo ali o suor e o sangue de um apóstolo que ele vê a alma da igreja que está sendo ameaçada. E aí vamos ver o que está acontecendo. Os Gálatas haviam crido no Evangelho de Cristo, aquele anunciado pelo próprio apóstolo Paulo, fundamentado na graça, pela fé na obra suficiente da cruz. Porém, pregadores itinerantes, judaizantes, estavam percorrendo as igrejas e estavam dizendo: olha, é bom crer em Jesus, mas vocês precisam também guardar a lei. Eles estavam dizendo: olha, Cristo salva, mas a circuncisão é o selo da aliança. Eles diziam: a graça ela é maravilhosa, mas sem Moisés não tem parte com o povo de Deus nenhum de vocês. Ou seja, a natureza sutil desse erro ela é muito grande. Essa mensagem ela não era uma mensagem herética de forma escancarada e aberta. Ela misturava a verdade com tradição. Ela parecia, ao mesmo tempo, ser piedosa, respeitosa à lei e à Torá, coerente com as Escrituras, mas, com tudo isso, ela tinha um porém. Ela anulava a cruz de Cristo. Como já falamos sobre o veneno, essa teologia ela era um vírus no corpo da igreja. Ela não matava de imediato, mas alterava o DNA do evangelho. E esse vírus ele se espalhava tão rapidamente, tão silenciosamente, porque muitos viam nesses judaizantes que estavam ensinando essas coisas erradas, viam neles autoridade, viam reverência, viam zelo. Eles não tinham os judaizantes como hereges, eles apenas viam eles como ortodoxos, pessoas das quais precisavam ser ouvidas. E o apóstolo Paulo percebe isso. E é por isso que a sua reação é muito radical. Quando ele diz: estou admirado de que vocês estejam tão depressa passando daquele que vos chamou pela graça de Cristo. Capítulo 1, versículo 6. Admiro que tão depressa desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo para outro evangelho. Para nós entendermos a gravidade dessa heresia trazida pelos judaizantes, é necessário nós compreender algo fundamental. Quando nós olhamos a lei, ela definia a identidade ética do povo de Israel separado para Deus. Mas agora, com a morte e a ressurreição de Jesus, essa velha aliança ela foi cumprida. E o acesso a Deus é aberto. E é aberto a todos os povos. E é aberto pela fé, não mais pela linhagem. Houve uma grande mudança. Ou seja, a imposição da lei aos gentios era então uma reversão do evangelho. Era um retrocesso espiritual. Paulo ele utiliza termos profundos, termos cirúrgicos, como vocês caíram da graça. Ele vai dizer também: Cristo de nada lhes aproveita. Ele vai dizer: se vocês se deixarem circuncidar-se, então vocês estarão obrigados a cumprir
toda a lei. A carta de Paulo aos Gálatas apresenta a circuncisão como uma metonímia, ou seja, um símbolo de toda a estrutura da lei mosaica. E com isso, aceitar a circuncisão, que é o que estava acontecendo, significava também a guarda dos sábados, as festas judaicas, as restrições alimentares, os ritos de purificação, os sacrifícios no templo. Naqueles dias ainda havia os sacrifícios, pois a carta de Paulo aos Gálatas ela foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo. Ou seja, era voltar à velha sombra, quando já estava raiando o sol de Deus já havia raiado, e ali estava o perigo e a paralisação da igreja com a tentativa de voltar aos velhos rudimentos. Paulo vai apelar de forma sutil para a autoridade do Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, onde lá já havia sido decidido que os gentios eles não deveriam ser obrigados a guardar a lei. Lá havia sido decidido também que a fé em Jesus Cristo seria suficiente para a salvação. E mesmo assim, os judaizantes ignoravam esse consenso apostólico que ocorreu no Concílio de Jerusalém, o que mostra uma das coisas que o legalismo revela. Legalismo não é só ignorância. O legalismo é rebelião contra a cruz de Cristo. Tim Keller ele resume dizendo que os judaizantes eles queriam fazer do evangelho um apêndice da lei. E Paulo vai responder que a lei era preparação para o evangelho. E agora ela havia já cumprido o papel. Vemos o apóstolo Paulo não apenas corrigindo, ele travava batalhas para que o evangelho de Jesus Cristo se mantivesse puro. E quando nós olhamos a carta aos Gálatas, cada linha é um ato pastoral do apóstolo Paulo. Vemos na carta de Paulo aos Gálatas que ele escreve com a paixão de quem foi liberto, com a autoridade de quem viu Cristo ressuscitado. Ele escreve com a ousadia de quem sabe que o evangelho não pode ser negociado. Porque se a cruz não for suficiente, então Cristo ele morreu em vão. E se voltarmos à lei, então crucificaremos novamente o Senhor